começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Os trabalhadores da última hora é o tema de hoje no Espiritismo BH. E conosco o companheiro Mário Andrade. Tudo bem, Mário? Tudo bem. Você poderia nos dar a referência e, por gentileza, fazer a leitura da passagem? Pois não, Rosário. Os trabalhadores da última hora está no evangelista Mateus, no capítulo 20, né, os versículos de 1 a 16, que diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da terceira hora, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E, saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E, chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: os derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Inicialmente, Mário, explica, por favor, esta frase comumente presente nos ensinos do Mestre. O reino dos céus é semelhante a... É muito importante que a gente possa observar isso, Rosário, pelo seguinte: nós temos que, antes de discorrer um pouquinho sobre essa frase, vinha conceituar o que vem a ser o reino dos céus ou o reino de Deus, né, que Jesus sempre tem utilizando isso, principalmente nos evangelistas Mateus e Lucas, né? E a gente tem no Espiritismo de A a Z, da FEB, que coloca basicamente um componente que é importante para que a gente possa estar situando isso. Ele fala assim que o reino de Deus ou o reino dos céus é a obra divina nos corações dos homens. E isso é muito fundamental para que a gente possa ter claro, porque o reino de Deus não vem com uma aparência exterior, né? Então, ele é aquela conquista que o ser vem fazendo ao longo das suas existências reencarnatórias, e aquele grau de felicidade que ele atinge à medida que ele vai se tornando mais perfeito, né, nessa de existência a existência. Então, esse é o reino de Deus, que é importante que a gente situe, né, para saber que ele está dentro de nós, ele é construído a partir de nossos corações, à medida que a semente divina possa estar ali semeada, né, vamos dizer assim. Agora, é importante também que nós situemos o que vem a ser esse tipo de comparação que o evangelista Mateus traz
né, que Jesus faz na colocação das suas parábolas. Nós temos que ter claro o conceito do machal hebraico, né, ou a matala aramaica, que, né, o matala aramaico, que sempre coloca para a gente assim, que essas comparações, essas figuras de linguagem feitas pelo mestre, elas têm sempre um objetivo, né, naquela carga semântica, vamos dizer assim, que denota aquilo que vai no espírito, fazer com que cada um de nós, no seu grau evolutivo, possa estar apreendendo aquele conceito na comparação que se faça. Então, o machal hebraico, ele não só traduz o parabolé, né, grego, que é a tradução, né, que se tem aí do machal, mas principalmente ele denota todos aqueles conceitos de alegoria, de símile, enfim, todas aquelas figuras de linguagem que a Bíblia traz para nós, em particular os evangelhos, né? Então, Jesus tinha um objetivo muito claro, então, em relação à sua pergunta. Ele buscava, né, através das comparações, através de um fato material concreto, fazer com que aquele ouvinte, né, pudesse, no seu grau evolutivo, assimilar aquele ensino espiritual que ele buscava fixar nos corações dos homens. Isso que é muito bonito nessa parábola. Essa parábola e todas aquelas parábolas chamadas do reino de Mateus, a começar com aquelas 7 parábolas, né, do capítulo 13, e na sequência, né, dos credores incompassíveis no capítulo 18, no capítulo 20, nós temos essa parábola extraordinária, temos outras no capítulo 22, capítulo 25, né, do Evangelho de Mateus. E com isso ele vai trazendo esse ensino espiritual para que a gente possa fixá-lo em nossos corações. O Vinícius, né, um companheiro espírita nosso aí de São Paulo, que faz análises extraordinárias das parábolas do Mestre, ele fez uma comparação, citou uma comparação muito importante para que a gente possa saber como que os homens assimilavam essas figuras de linguagem, essas comparações que o Mestre Jesus fazia. Ele cita uma historinha que um avô estava com seus, né, netinhos lá lendo o Evangelho, e um dado momento ele pergunta para um dos netinhos assim: o que você está vendo ali na parede? Aí ele fala: eu estou vendo uma sombra. Aí ele pergunta para outro netinho: o que você está vendo? E você, né, o que está vendo? E ele diz assim: eu estou vendo uma cauda, um corpo e uma cabeça de um cachorro. Aí ele pergunta para o outro netinho: e você? Falou assim: eu estou vendo um cachorro policial pelo formato da sua orelha e forma. Então, isso é muito interessante, porque cada um pôde assimilar, né, a fixação daquilo de acordo com o seu grau de compreensão, de evolução. E as parábolas como um todo, e essas que fazem esse tipo de comparação, visam objetivamente fixar o ensino espiritual nos corações dos homens, naquele grau de compreensão que já assimilamos. E como interpretar o pai de família que assalaria trabalhadores para sua vinha? Muito interessante também essa pergunta, porque dentro das figuras de linguagem, como nós dissemos, nós temos a ampliação, né, dos sentidos. Nós podemos interpretar esse pai de família sendo Deus, né, que no seu universo em manifestação, né, tem os vários órbitas, vários sistemas, galáxias, nos quais são as várias moradas da casa do Pai. Como temos também as humanidades espalhadas pelos orbes, né, que são os trabalhadores, né, convocados para a vinha. Mas Emmanuel, ele vai colocar para nós, precisando o nosso orbe, né, que esse pai de família,
esse senhor da vinha é Jesus, que desde as eras primevas vinha convocando trabalhadores para a sua vinha, e que a terra, né, atualmente é um mundo de expiação e de provas, é a sua vinha. E os trabalhadores são todos nós, né, que estamos aqui na jornada evolutiva. Então, ele, a cada momento que ele está saindo, né, nós podemos ver assim que esse pai de família, se a gente for observar bem em relação ao que traz o texto da parábola, ele convoca diversos trabalhadores nas diversas horas do dia. Mas o interessante é que ele é o trabalhador supremo, uma vez que ele está desde a madrugada já saindo em busca de trabalhadores. Então ele é o grande trabalhador, né, e que está atento a cada momento buscando esses trabalhadores para a sua vinha. E qual o sentido do ajuste do salário? Bom, Rosário, o que nós temos nisso é que o senhor da vinha, ele faz diversos movimentos, vamos dizer assim, nessa saída que ele faz às diversas horas do dia para contratar, né, assalariados para a sua vinha. Então nós observamos que no primeiro momento ele faz um ajuste, né, com aqueles na 0 hora do dia, vamos dizer assim, e ele faz a contratação daqueles trabalhadores que ele encontra a 1 denário, né, por dia. Ele ajusta o contrato. 1 denário é aquela moeda romana que era paga aos trabalhadores pela jornada de 12 horas de trabalho, das 6 horas da manhã até as 18 horas do dia. E então ele faz esse primeiro ajuste. Posteriormente, né, nós observamos que ele sai na hora terceira e vê alguns trabalhadores desocupados e também exorta-os para que vá trabalhar na sua vinha, e interessante que ele fala que pagará a eles o justo. Posteriormente, ele sai nas horas sexta e nona e procede da mesma forma, o que tudo indica que ele irá então pagar o justo, né, pelo tempo trabalhado. E por fim ele sai na hora 1/10, que seria aí às 17 horas, né, e vê outros trabalhadores desocupados, e ele então convida-os para trabalhar na sua vinha. E interessante que com cada um deles nessa abordagem nós temos essas várias gradações, sendo que ele ajusta e contrata com os trabalhadores das 4 primeiras turmas, vamos dizer assim, e a 5ª turma ele então convida para trabalhar na sua vinha, né? Então é muito interessante essa forma como Jesus narra esta parábola. E o interessante é que o princípio fundamental da doutrina, que é o princípio da reencarnação, ele está muito explícito, né, nessa parábola, porque Jesus mostra que todos nós, sem exceção, somos convocados para trabalhar na sua seara, e ele está atento, desperto o tempo todo, né? Como Emmanuel disse em Pão Nosso, né? Ele desde as eras primevas ele está buscando a cada um de nós para que possa ser inserido no trabalho visando a vida compartilhada. E quanto a esses horários que você já começou a abordar, hora terceira, sexta, nona e 1/10? Em relação a esses horários, a gente tem que, no tempo de Jesus, o dia era dividido em 4 partes, vamos dizer assim, das 6 da manhã até as 9, né, era a primeira parte, a segunda de 9 ao meio-dia, a terceira de meio-dia até as 3 horas, e a 4ª parte, né, das 3 às 18. Né? Então, esse dia e essa jornada de trabalho era composto então, o dia dessas 4 partes.
né? E então Jesus, né, aí ficou claro, né, que a gente, como já havia exposto agora há pouco, ele sai, faz a imersão, né, em busca de trabalhadores para a sua vinha em 5 momentos, né? Interessante, dentro dessa divisão ele sai em 5 momentos, né? Ele sai antes, ele sai de madrugada, antes da primeira hora, e faz aquela contratação que a gente, né, discorreu agora há pouco, de 12 ajustou com os trabalhadores 12 horas de trabalho a 1 denário. E depois ele vai saindo ao longo das horas, né, a hora terceira, a hora sexta, a hora nona e por fim a hora 1/10, né? Ou seja, faltando apenas 1 hora para terminar o jornal, como era chamado, né, essa jornada de trabalho, né, no campo da Palestina de então. E Mário, quem são os ociosos convocados ao trabalho? Aqui é interessante que a gente possa trazer aqui o seguinte conceito, né? Na verdade, a nova tradução aí dos evangelhos feita aí por Haroldo Dutra Dias, ele traz uma precisação, ele precisa melhor, vamos dizer assim, esse termo, né? Ele fala assim, aqueles desocupados. Então a gente precisaria precisar um pouquinho, que embora em desocupados, né, você possa estar absorvendo, vamos dizer assim, o termo aí ocioso, mas desocupado significa aquele que está ali sem uma ocupação naquele determinado momento, mas que está disponível, está livre para ser então convocado, vamos dizer assim. E o ocioso já dá um pouco também aquela ideia de que está ali inativo, sem ter o que fazer, preguiçoso, né? Então nós achamos que é mais, o termo apropriado é desocupados. Bom, feita essa ressalva, nós gostaríamos de dizer também que durante as saídas, né, do Senhor da vinha para convocar os trabalhadores para trabalhar nela, ele vai observar que ele saindo à terceira hora do dia, ele observa que alguns estão desocupados. Então ele vai lá e ajusta, né? Ele convoca para o trabalho na vinha e ao convocar ele observa que ele pagará o justo. Com relação às turmas da sexta e nona hora, o evangelista Mateus ele precisa ali que ele procedeu da mesma forma. Então nós entendemos que ele então viu que tinha mais trabalhadores desocupados e ele então ajusta, prometendo pagar, né, aquilo que fosse devido. Agora, o interessante é que com os trabalhadores da última hora ou da 1/10 hora, ele aborda, ele faz o tipo de abordagem, faz um questionamento, ele pergunta então assim, por que estáis desocupados até agora? Então ele força uma resposta, né, e os trabalhadores então dizem a ele que estão desocupados ali aguardando alguém que os contratasse, alguém que os convocasse ao trabalho, que eles estavam à disposição. E aí nós achamos, como, né, dissemos agora há pouco, que o termo desocupado, no sentido de estar ali para ser ocupado, preenche melhor o conceito, o sentido, né, que Jesus quis dar a essa parábola. E o mais interessante é que então ele não ajusta com esses trabalhadores, ele apenas convida-os para trabalhar na sua vinha, né, e não promete pagamento. E aí a gente entende que, né, existe aí um grau de qualidade, né, porque aí a gente pode discorrer um pouquinho mais à frente sobre isso, mas o trabalho daqueles que foram ajustados, né, nas horas anteriores, ele era um trabalho
que o senhor da vinha percebeu que seria mais a nível quantitativo, vamos dizer assim. Agora esses ele convidou porque ele sabia que eles estavam preparados para fazer um trabalho de qualidade, né? O pagamento veio à noite. Qual o sentido dessa colocação? Bom, é muito interessante nós observarmos, né? Nós no início dissemos aí que o senhor da vinha, ele havia feito os ajustes, né, para que todos desenvolvessem o seu trabalho até o fim do jornal, né, que é a jornada de trabalho, que é até 18 horas. E nós também dissemos que Jesus, né, utilizava-se das figuras de linguagem no sentido de dar uma conotação mais precisa e ampliando o nível de significação dos seus ditos, vamos dizer assim, né? Então, é interessante o porquê da noite ali. Então, findo a jornada de trabalho, né, o trabalhador fazia jus ao seu salário, né? Então, todo trabalhador é digno do seu salário, como o mestre disse. E se nós nos reportarmos aí ao Velho Testamento, nós vamos ver que no Levítico 19 e também no Deuteronômio capítulo 24, ali está explicitado que o senhor, né, da plantação, em hipótese nenhuma, poderia ficar com o salário devido àquele trabalhador que desenvolveu ali as suas atividades por 12 horas, que ele, em hipótese nenhuma, poderia deixar para outro dia o pagamento. Então, a nível material, nós temos isso. Agora, a nível simbólico, e é isso que nos interessa, né, é que ao fim, né, de uma jornada, de um trabalho feito, de uma experiência, né, aquela experiência mais radical que é o passamento do túmulo, né? Então nós temos esse pagamento, vamos dizer assim, e essa aferição, no qual aquilo que nós plantamos de melhor, aquilo que nós fizemos em favor, né, da vida compartilhada, o trabalho efetivo para a vinha do mestre, então nós vamos ter o pagamento disso, né? Então, sempre ao cair da noite, no ocaso da existência, né, nós temos essa aferição. Isso é muito bonito, porque o sentido que eu acho que a sua pergunta busca é precisamente esse. Sempre nós temos uma aferição. A aferição, ela pode se dar num determinado período, sempre tem um período que marca, né? Porque todos no mundo de expiação e de provas, nós somos provados. E o que se busca ao fim desse trabalho é sermos aprovados naquilo que nós nos propusemos no plano espiritual a desenvolver aqui, né? Todos recebem o mesmo valor e este fato gera a revolta de alguns. Você poderia comentar isso? Isso que é o grande lance, Rosário, que nós percebemos nessa parábola, né? Porque, né, ela, ao discorrer sobre as várias saídas do Senhor da Vinha para ajustar com os trabalhadores, né, o valor, né, vamos dizer assim, do seu trabalho, ele tem, claro, o que cada um efetivamente pode estar rendendo, né? Então, alguns vão trabalhar de sol a sol, como diz assim, né, suando por 12 horas, como alguns outros por 9, outros por 6, outros por 3 e uns por apenas 1 hora. E o interessante que nós temos que colocar a respeito dessa parábola, porque ela tem dentro do texto literário, vamos dizer assim, uma forma paralelística, vamos dizer assim, né? E essa forma, ela vem numa gradação. Primeiro, a saída, né, do Senhor da Vinha para contratar, né, servos, né, trabalhadores, né, para a colheita.
Isso vai do versículo 1º até o 8º, vamos dizer assim. E do 8º em diante, né, numa situação inversa, nós temos que ele vai então convocar aqueles da 10ª hora, que foram os últimos a entrarem no serviço da vinha, para promover o pagamento. E desses ele vai até aqueles que foram os primeiros que ele contratou. E ao fazer essa inversão nessa estrutura paralela, vamos dizer assim, ele então propõe lá que todos recebam um denário dia. E começando pelos da 10ª hora, ele recebe então esse salário, que era o salário por 12 horas de trabalho, como dissemos, né? E vai procedendo desta mesma forma com todos os outros. E quando chega então os primeiros, e que eles ficam, né, tava com aquela expectativa de que eles pudessem então receber um salário diferenciado por ter suportado o sol, o trabalho difícil durante 12 horas. E eles recebem o mesmo salário. E dentro de uma situação que a gente possa delimitar, e eu falei agora há pouco a respeito disso, é que aqueles que estão mais à retaguarda da evolução, eles sempre estão preocupados com o fruto do seu trabalho, né? E sempre agem por comparação. Então, eles estão trabalhando ali e estão comparando com os outros que foram adentrando ao longo do dia, né, na vinha do mestre. E aí, quando eles veem que o salário pago foi o mesmo, então eles se sentem revoltados. Mas Jesus então coloca de uma forma muito clara, né, que o Senhor da vinha diz assim: mas eu estou sendo justo com vocês, eu contratei-os, né, por um denário dia, e está aqui, toma o que é teu, né? Agora eu sou o Senhor da vinha, eu quero dar para esses da 10ª hora o mesmo, né, que eu dei a vocês, né? Aí ele faz aquele questionamento: ou o seu olho é mau porque eu sou bom, né? E isso ele fala diretamente a um deles. Então, em resumo, o que é bonito que a gente possa estar extraindo dessa parábola é justamente isso. O que vale é o trabalho para a vinha do Senhor, é o trabalho para a vida compartilhada, como dissemos, né? Isso é que importa. E a expressão do tempo, ele é de somenos importância. A importância é que todos nós, né, conscientes ou não, de forma constrangida ou de forma espontânea, que nós trabalhemos, né, pela evolução do orbe, principalmente nesses últimos tempos aí de aferição, nessa transição que nós estamos já em vista de passar no orbe. Então, Jesus deixa muito claro isso, todos são convocados. Agora, dentro de uma outra colocação doutrinária que nós falamos agora há pouco, também esses vários trabalhadores das várias horas do dia, eles estão em posições, né, diferentes quanto ao grau evolutivo, né? Então, e Jesus percebe claramente isso ao sair às várias horas para contratá-los, né? E ele, a cada um, ele tem uma atitude, ele tem uma exortação, ele tem uma forma de convencimento para trabalhar, para trazê-los para a sua seara. E todos nós, de certa forma, né, somos esses trabalhadores das diversas horas do dia, porque ao longo das nossas jornadas reencarnatórias, nós fomos o trabalhador da primeira hora, da terceira hora, da sexta hora, da nona hora, da 10ª hora. E graças a Deus nós estamos buscando nessa 10ª hora essa oportunidade
de trabalhar de forma espontânea, qualitativa, sem buscar o fruto do trabalho, a recompensa, embora sabendo que ela é consequência do nosso trabalho, mas não buscamos isso. Buscamos sim o nosso aprimoramento espiritual, a nossa disciplina no trabalho, como Caibá Chuto coloca, né? O bom trabalhador é aquele que tem constância, é aquele que tem sempre disposição, bom ânimo e que não está preocupado com o fruto do trabalho, mas em fazer bem aquilo a que ele se propõe, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Como interpretar isso? Bem, Rosário, o interessante é que isso é uma conclusão que Jesus vai dar a essa sua estrutura parabólica, né? E é interessante que nós possamos então situar um pouquinho atrás o que vem no contexto dessa parábola, né? No contexto dela ao final do capítulo 19, né? Nós estamos analisando o início aí do capítulo 20, nós temos então que Jesus, né, está lá com os seus apóstolos, né, e eles falam, então, quais são aqueles que estariam com ele até o fim, porque largaram tudo, abriram mão de todas as suas questões mundanas, pai, mãe, filho, para segui-lo. E Jesus fala que esses que assim agiram, então terão o fruto do seu trabalho multiplicado por 100 e que eles herdarão a vida eterna. E aí ele fala que os últimos serão os primeiros, né? E os primeiros serão os últimos. É assim que ele termina o capítulo 19 do Evangelho de Mateus. E logo em seguida vem então essa inserção da parábola dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora, no início do capítulo 20. E no versículo 16, então tem isso, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E ele faz esse movimento a partir do versículo 8º, no qual ele vai mostrando essa gradação. E isso é muito interessante, porque se nós observarmos todo o movimento de Jesus quando ele andou pela Judéia, Galiléia, Pérea, né, fazendo a pregação do reino de Deus, então ele esteve nesse movimento junto aos gentios, aqueles, né, que eram considerados impuros, né, e ele conseguiu trazer para a sua seara vários espíritos que se verticalizaram graças à exortação que ele fez para que eles pudessem redirecionar o seu destino, né? Nós sabemos aí aquela passagem famosa da mulher adúltera, a passagem de Zaqueu, né? Que ele se propõe a cear na sua casa. Nós temos lá aquela passagem extraordinária da mulher cananeia, né? Que o segue e mesmo não estando entre os eleitos, ela quer segui-lo. Nós temos várias mulheres seguindo-os e modificando a sua postura, a sua maneira de ser. E Jesus com isso quis mostrar que os eleitos, né, os fariseus, os doutores da lei, aqueles que conheciam o Pentateuco, os profetas e que ministravam esses conceitos nas sinagogas, que eles acabariam ficando, né, à margem da história, já que eles não se propunham a trabalhar na sua vinha. Nós temos uma passagem extraordinária aí no livro Boa Nova, né, no capítulo 3º, no qual, né, Jesus fala com Hilel a respeito do seu propósito de fundar o reino de Deus. E, embora tenha sido ridicularizado por ele vai atrás dos pescadores, né, que eram pessoas simples que estavam lá, mas que de certa forma já haviam sido preparados no plano espiritual para desenvolver esse trabalho gigantesco aí de
fazer com que o cristianismo pudesse se universalizar no orbe, né? Então, resumindo, com esses que têm a disposição de melhor servir, de trabalhar, que têm buscado essa forma de atuar, é que Jesus realmente tem contado com eles para a sua seara. E são aqueles, né, como nós já podemos antecipar um pouquinho aqui, são os trabalhadores da última hora, que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, também, né, o mesmo número, né, do capítulo, igual o do Evangelho de Mateus, ele vai fazer essa exortação aos espíritas, né, dizendo que eles sim são os trabalhadores da última hora e que são convocados para fazer essa transição, né, no orbe, segundo os preceitos do seu Evangelho. Mário, sendo assim, qual a missão dos espíritas? Bom, a nossa missão é aquela mais dignificante, né? Nós sabemos, e eu agora há pouco havia dito, que o capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata especificamente dessa parábola dos trabalhadores da vinha. É interessante que esse é um único capítulo do Evangelho que ele tem a parábola, e após ela ele já entra direto nas instruções dos espíritos. E nós temos 4 espíritos, então, observando, fazendo as considerações a respeito desta parábola. Isso é muito interessante. Após isso, nós temos então uma pergunta e uma resposta a respeito dessa missão dos espíritas. E então, isso traz para nós, vamos dizer assim, aquela importância de que, sendo o Consolador prometido a doutrina, então nós temos o conhecimento para que a gente possa efetivamente trabalhar na seara do Cristo nesses momentos decisivos, porque passa a humanidade no orbe. E é isso que um dos espíritos que vão estar refletindo, né, nesse capítulo, Erasto, ele vai nos trazer justamente isso, que os espíritas, então, são aqueles que devem empreender a divulgação da doutrina da reencarnação dos espíritos, divulgar a lei de evolução, vamos dizer assim, já que nós de existência a existência nós vamos nos moldando a vida como um todo, e pede que nós então façamos essa corrente para que a gente possa então largar os caprichos pessoais, aquelas ocupações ociosas, e que a gente efetivamente se vincule à divulgação e à exemplificação, né, doutrinária. E aí nessa pergunta, como nós agora há pouco dissemos, eu pergunto assim, mas como reconhecer os verdadeiros espíritas, né, já que muitos ficaram no percurso, né? E ele fala, né, que é fácil reconhecê-los por isso, pela caridade que eles professem e exerçam efetivamente na prática, né? Pelas aflições que eles tenham aliviado, né? Pelo propósito em se reformar e exemplificar no seu trabalho no dia a dia. Então, em resumo, nós temos que a importância desta parábola para nós espírita se vincula principalmente nesse ponto que nós temos. É o momento de que a gente possa estar efetivamente aproveitando, né, essa última hora para que nós efetivamente consigamos aí fazer a nossa verticalização, a nossa reforma íntima e contribuir efetivamente para que o orbe possa fazer uma transição segura em bases crísticas rumo à escalada evolutiva aí que
né, abre novos campos para cada um de nós. Mário, nós gostaríamos de agradecer a sua presença no Espiritismo BH, rogando a Jesus que você continue aí firme nos seus bons estudos. Tá, muito obrigado. E a gente gostaria também de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né, participando, né, desse site aí que tem trazido tantas entrevistas elucidativas da doutrina espírita. Muito obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!